Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Tati e nesse canal eu compartilho com vocês rotinas do meu dia a dia, o meu processo de emagrecimento. Na realidade, faz pouco tempo que eu comecei o meu processo de emagrecimento e decidi abrir esse canal para compartilhar com vocês as minhas conquistas, os meus erros, os meus acertos e encontrar meninas que, assim como eu, estejam também nesse processo, né? Pra gente se ajudar, pra gente compartilhar experiência. Então, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também curtir, porque me ajuda bastante. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu decidi falar com vocês mesmo. Vai ser um vídeo de bate-papo, onde a gente conversa e interage sobre um assunto muito importante, né? Que é o seguinte: o que você está fazendo para mudar a sua realidade? Eu fiz uma colinha porque tem muitos assuntos para falar. Tem muitas coisas que eu quero falar com vocês, mas às vezes a gente acaba esquecendo, então eu acabei fazendo uma colinha aqui para não esquecer de nada. Então, o que acontece? Quando a gente toma aquele choque de realidade, na verdade, quando vira aquela chavinha que a gente decide mudar, realmente mudar, não só falar que vai mudar por falar, quando a gente decide realmente mudar, a gente se dá conta de como a gente tá, como tá a nossa realidade. E é isso que faz a gente querer essa mudança, né? Mas às vezes a gente vê que precisa mudar. Muitas das vezes aconteceu isso comigo também, de ver que eu precisava mudar, que eu só estava engordando, cada dia mais estava subindo o meu peso e eu não fazia nada para mudar. Então, o que você tem feito para mudar a sua realidade hoje, né? Essa é a minha pergunta para você. O que você tem feito para mudar? O que você está fazendo para mudar essa realidade que você tá hoje, né? Porque você tá vendo que não tá bem, você tá vendo que você está acima do teu peso, você está vendo que as suas roupas não te servem mais, você está vendo que o seu corpo não está bom pra você, você não está gostando do que você está olhando no espelho, mas você não faz nada pra mudar. Por quê? Porque a gente se acomoda. E eu falo isso por mim mesmo. Eu me acomodei. Sabe aquela coisa de, um pãozinho a mais não vai fazer diferença? Esse pedaço de chocolate a mais não vai fazer diferença. E acaba sim fazendo diferença, né? Eu tava até conversando com meu esposo. A gente fica tão acomodada, essa é a realidade, a gente fica tão acomodada que acaba achando normal você comer muito além do que deve, você comer toda hora, passar o dia inteiro comendo, tá cheia, com a barriga cheia ainda, querer continuar comendo, a gente acha isso normal, acaba se acomodando ali. 1 quilo a mais, 2 a mais, não vai fazer diferença, sendo que faz sim. Hoje eu cheguei no 90 quilos, né? E quando eu estava ali com os 82 quilos, eu já estava incomodada, muito incomodada com o meu corpo, né? Então, se ali, com os 82 quilos, eu tivesse tomado uma decisão, tivesse mudado a minha realidade ali, hoje eu já estaria bem mais magra do que eu estou agora, né? Que é o quê? Que hoje eu estou bem acima do meu peso, bem mais acima do que eu já estava com os meus 82 quilos, que já não estava, que eu já não estava feliz com isso, né? Então, assim, às vezes a gente se acomoda tanto que esse comodismo vai só fazendo a gente piorar ao invés da gente tentar mudar alguma coisa, né? O que acontece? Às vezes a gente faz igual eu falei, a questão do pãozinho, né? Só um pãozinho a mais não vai fazer diferença, só um pedaço de chocolate a mais não vai fazer diferença, 1 quilo a mais não vai fazer diferença. Ontem eu tava com 82, hoje eu tô com 84, não vai fazer diferença, né? Sendo que sim, vai fazer diferença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou contar uma historinha rapidinho aqui pra vocês. Eu e o Daniel, a gente tinha uma moto, nós compramos uma moto nova, né? E daí a gente cuidou, como todo mundo cuida, né? Compramos a moto, a gente foi cuidando. Até que chegou um ano que a gente não pagou o IPVA. Não lembro por que motivo, mas a gente deixou para depois o IPVA. Depois a gente deixou o seguro, DPVAT para depois. E daí foi quebrando uma coisa em outra. A gente foi deixando porque, o IPVA já tá atrasado mesmo. Isso aqui já tá atrasado. Quebrou isso aqui. E daí a gente foi deixando para depois. Até que passou alguns anos, a moto já estava toda atrasada,
já não tinha o que fazer, já não compensava a gente pagar as multas que tinha, né? Tomou multa, a gente não pagou também. Já não compensava a gente pagar as multas e pagar o IPVA que já estava atrasado, né? Não compensava a gente fazer isso, o que compensava, né? O que a gente tinha de opção era vender essa moto. Então a gente vendeu, teve que vender essa moto por um valor bem abaixo do que ela valia. Por quê? Porque realmente era o que ela estava valendo naquele momento, né? Porque ela já estava toda atrasada e também com algumas coisas para fazer que a gente acabou não fazendo porque não compensava, né? Porque já estava atrasada, então por que a gente ia mexer com isso, ia gastar dinheiro com isso? Então, essa história é para vocês entenderem que acontece com a gente também. Então, a gente engorda 2 quilos nesse mês ou em 2 meses, né? A gente engorda um pouco. Daí a gente olha e pensa, engordei 2 quilos. Aí você vai numa festa e você se mata de comer, você não se preocupa mais com o seu corpo, você não se preocupa mais com nada. Você simplesmente, mas já engordei 2 quilos mesmo, que são mais 2 quilos. E daí você vai só aumentando de peso. Quando você olha, você está com 90 quilos, né? E daí, para você voltar ao seu corpo de antes, é muito mais difícil. Hoje, não a comparação de valor, mas a comparação de você de se amar, né? O seu amor próprio tá onde nisso, né? Quanto que você está se amando hoje, né? Porque você se olha no espelho, às vezes você olha e você não gosta do que você vê, né? Se lá, com 82 quilos, eu já não gostava do que eu via, você imagina agora. Então, assim, a gente precisa se cuidar mais, se olhar com mais amor, porque a gente tá se deixando para depois, né? E quanto mais a gente vai se deixando, na hora que a gente for tentar recuperar, vai ser muito mais difícil recuperar do que se a gente tentar se recuperar antes, né? Porque quantas vezes que você falou pra você mesmo assim, ó, não, a partir de hoje eu vou me cuidar, a partir de hoje eu vou olhar com mais amor pra mim, eu não vou mais comer besteira ou não vou exagerar na besteira, né? Eu vou me cuidar mais. Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes você decidiu numa segunda-feira que você ia começar uma dieta, que você ia cuidar do seu corpo, que você ia fazer nem que fosse 15 minutos de exercício por dia. Quantas vezes você falou isso, né? E quantas vezes você seguiu com esse plano, né? Muitas das vezes a gente não segue com o nosso objetivo, por quê? Por causa de um deslize, né? Como que eu fazia, né? Eu sempre falava assim, amanhã eu vou começar uma dieta. Então, segunda-feira eu vou começar uma dieta. O que eu fazia? Chegava sábado e domingo, eu me acabava de comer doce, eu comprava pizza, eu tomava o máximo de refrigerante que eu conseguisse. Por quê? Porque na segunda-feira eu ia parar com os doces, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que, vou fazer o extremo, porque daí numa semana eu perco 5 quilos e daí eu já ganho ânimo pra seguir. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que isso não acontece. Primeiro, porque você está começando um novo hábito. Então, se você quer começar um novo hábito, vai devagarzinho, né? Nada ao extremo, porque a gente sabe que o extremo, você pode conseguir ali de cara, mas como você pode não conseguir também, e isso vai te desanimar, que era o que acontecia comigo. Então, na segunda-feira eu ia começar uma dieta, então o que eu fazia? Eu me acabava de comer no final de semana. Chegava na segunda-feira, eu não conseguia ficar sem o doce. Daí eu ia lá, beliscava um doce. Aí o que eu pensava? Hoje eu vou me acabar de comer doce, porque amanhã, a partir de amanhã, eu já não como mais doce. E daí eu ia, me entupia de doce, me entupia de besteira. Na terça-feira, a mesma coisa. Chegava na terça, eu não conseguia ficar sem doce, então eu me acabava no doce pra daí na quarta-feira começar tudo de novo. E nisso, vocês vão vendo que é o quê? É um hábito ruim. A gente todo dia vai começar uma coisa, não começa e vai se enfiando mais de besteira, engordando cada vez mais. Se eu simplesmente comesse aquele pedaço de doce que eu decidi que eu ia comer na segunda-feira, comi e ficasse por isso mesmo, no outro dia eu tentasse seguir a dieta de novo e se eu não conseguisse, comesse só um pedaço de doce, tava ótimo, mas eu não fazia isso, eu simplesmente ia, comendo, porque no outro dia eu ia parar. E chegava no outro dia, também não parava, ia comendo. Então, assim, quantas vezes que a gente disse que ia fazer e não fez? Por quê? Por conta de um deslize. Nesse vídeo, eu quero falar pra você que um deslize
não é motivo para você perder todo o seu progresso, sabe? E isso eu tô falando para mim mesmo. Eu tenho trabalhado isso em mim. Por quê? Porque muitas das vezes, como eu disse para vocês, eu fazia isso. Por conta de um pedaço de doce que eu comi, eu já acabava com todo o progresso que eu tava tendo, entendeu? Ou que eu poderia ter. Eu nem me deixava tentar ter, né? Então, às vezes, a gente precisa se olhar com mais amor, porque deslizes acontecem, a gente vai errar sim, é normal, mas o importante é a gente continuar, a gente não parar por conta de um erro que a gente cometeu, por conta de uma coisa que a gente fez, né? Por impulso, porque a gente às vezes come, na maioria das vezes a gente come ali por impulso, porque a gente quer, né, saciar aquela vontade, aquela coisa, mas é um erro. Então, assim, a gente precisa entender que erros acontecem, a gente comete erros e o que importa é o que você vai fazer a partir dali. Então, comi o doce hoje, tô no processo de emagrecimento, quero emagrecer, comi o doce hoje, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou acordar, vou tentar não fazer isso, vou continuar, vou fazer meus exercícios para queimar essas calorias, né? E continuar o meu processo de emagrecimento, porque o que importa é isso, é a gente continuar, tá? Porque muitas das vezes, gente, eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, mas a gente não toma aquela posição, a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não decide, não traça isso como objetivo, né? Eu sei que eu preciso parar de comer além do que eu devo, parar de comer o tanto de besteira que eu como, parar de comer o tanto de pizza que eu como, tanto de lanche, tomar o tanto de refrigerante que eu tomo, né? Então, eu sei que eu preciso disso. Não que eu preciso cortar de vez, mas eu preciso ter disciplina, né? Se um final de semana eu vou comer pizza, se no sábado eu vou comer pizza, no domingo eu como, a minha alimentação é saudável, né? Para balancear aquilo ali, né? E ao longo da semana manter essa alimentação saudável ou tentar ao máximo manter isso, né? Agora, se todo final de semana, todo dia, sexta, sábado e domingo, a gente vai lá, come besteira, come além do que deve, aí a gente nunca vai conseguir chegar no nosso objetivo, né? Então, a gente sabe o que precisa ser feito, mas muitas das vezes a gente se acostuma ali, a gente quer manter o que tá satisfatório pra gente. A gente quer ficar ali e continuar na nossa zona de conforto, né? Ah, tá bom, pra mim tá bom assim, tá tranquilo. Só que a gente sabe que não tá, né? A gente sabe, no nosso interior a gente sabe que não tá bom, mas a gente meio que vai agindo como se não ligasse pra continuar vivendo nessa zona de conforto mesmo que a gente vive, né? E o que a gente precisa fazer, né? Precisa analisar a nossa situação. Eu sei que tem muita gente que tá na mesma situação que eu, ou em situação onde está mais acima do peso do que eu, e que se sente confortável, que pra ela tá bom, não quer mudar. E tudo bem. Se você se sente bem assim, se você tá bem consigo mesmo, tá ótimo. Mas o problema é quando a gente não está bem consigo mesmo. E eu falo isso porque, gente, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida. Eu sempre fui muito bem resolvida. Eu me acho linda, de verdade, assim, eu me acho linda. Só que o que acontece? De um tempo pra cá, eu tenho percebido algumas coisas que eu tentava, de certa forma, eu bloqueava. Vamos dizer assim, eu bloqueava esses sentimentos. Por quê? Porque eu não estou satisfeita com o meu corpo e isso eu já falo há muito tempo. Só que, como eu disse, eu não faço nada para mudar. Não faço nada, eu não tomo nenhuma atitude. Começo, mas não dou continuidade, enfim. E o que acontece? Por aqui, sempre que alguém falava alguma coisa pra mim, você engordou, né? E normalmente, é claro que não em todos os casos, mas na maioria das vezes são pessoas que também estão acima do peso, que chega pra você e fala que você está acima do peso, que você engordou, enfim. E eu sempre falava, né? Eu sempre respondia na mesma moeda. E você? Você também tá acima do peso, né? Ou então, e sua esposa, e seu marido, e não sei o quê. Então eu sempre fui desbocada e falava, devolvia na mesma moeda. Então por isso que as pessoas evitavam falar uma coisa que é chato, né? Porque a gente sabe, eu tenho espelho em casa. Eu sempre falava também, eu tenho espelho em casa, eu sei que eu tô engordando, enfim. Mas uma coisa que de uns tempos pra cá eu percebi é que eu sempre fui bem resolvida comigo. Porém, como eu disse, tinha algumas coisas que eu tentava camuflar e eu não percebia isso. Por exemplo, eu sempre gostei de sair, jantar fora, ou comer fora, ou levar minha filha a passear. Enfim, a gente sempre gostou de sair aqui em casa, tá? A gente sempre gostou de fazer essas coisas. De um tempo pra cá, eu me vi
pedindo comida só em casa. Eu não queria, tipo assim, sair assim pra comemorar aniversário do meu esposo, ou pra gente sair fazer alguma coisa. Mas no dia a dia eu evitava ao máximo sair de casa. Eu estava evitando ao máximo ter que ir numa loja comprar uma roupa, porque eu sabia que o número que eu ia pedir era maior do que o que eu estava acostumada. Eu sabia que se eu fosse numa loja, eu não ia ter a opção de escolher a roupa. Seriam poucas roupas que eu teria a opção de escolher, porque podia ser que não tivesse o meu número, né? Então, o que eu comecei a fazer? Evitar ou pedir pela internet, ou evitar, ou simplesmente usar o que eu tenho aqui, o que dá para usar sempre as mesmas roupas, para evitar isso. Então eu comecei a perceber isso. E a partir do momento que eu comecei a perceber, como eu disse para vocês, virou uma chavinha, foi na semana passada, virou uma chavinha quando eu comecei a me tocar disso, que eu estava como se fosse camuflando os meus sentimentos para poder continuar com essa realidade, para poder não mudar, para poder não ter o sofrimento da mudança. Porque mudar requer um sofrimento. A gente sofre porque é uma mudança, a gente tá mudando, a gente quer mudar para melhor, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? A gente precisa abrir mão das coisas que a gente gosta, de comer o tempo inteiro, de comer doce, enfim, de passar a tarde inteira comendo doce, que nem tá um dia chuvoso hoje, a vontade é parar na frente da televisão, assistir, comer um monte de doce, né? Por quê? Porque eu estou aproveitando meu dia chuvoso, né? A gente dá a desculpa que a gente quer. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava escondendo, né? Ou camuflando esses sentimentos para poder continuar na minha zona de conforto, né? E quando eu percebi isso, eu comecei a analisar muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Uma coisa interessante, ano passado eu fui madrinha. Quantas fotos de madrinha que eu postei no meu Instagram? Eu comecei a analisar, eu não postei nenhuma foto. Por quê? Porque eu não estava bem comigo mesma, não estava bem com o meu corpo. Eu achei uma roupa, né? Eu gostei da roupa, achei que ficou bonito, mas eu não postei nenhuma foto. Por quê? Né? E daí quando a gente para analisar, a gente começa a olhar e ver que realmente eu não estou bem, tão bem assim comigo mesmo quanto eu pensava que eu estava, né? Então, quando isso acontece, a gente precisa mudar. E o primeiro passo para você mudar é você entender que você não está bem consigo mesmo. É você entender que você precisa mudar aquilo ali. Que aquela situação para você já não está boa. Então você precisa sair dali. Para sair dali, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? É analisar onde você quer chegar. Faz um planejamento do que você quer, o que você quer para sua vida. Eu quero emagrecer, eu quero ser uma empresária de sucesso. E para isso, é igual eu estava falando com uma amiga minha essa semana. Eu quero ser uma empresária de sucesso. Só que, por exemplo, se hoje eu fosse uma empresária de sucesso e tivesse que ir para algum lugar, algum evento para tirar foto, provavelmente eu não ia querer ir. Por quê? Porque eu não estou bem com o meu corpo, eu não ia querer tirar foto, eu não ia querer postar foto porque o meu corpo não tá legal pra mim. Então, o que a gente tá fazendo pra mudar a nossa realidade? A gente precisa analisar isso. Então, tá na hora da gente parar, pensar, o que eu tô fazendo pra mudar? Não tô fazendo nada, então tá na hora de eu fazer alguma coisa e fazer e ser a mudança que eu quero pra minha realidade, né? Então, eu comecei a pensar isso e como eu disse, essa chavinha virou para mim e foi muito bom. Por quê? Se você parar para analisar hoje nós estamos, se eu não me engano, é dia 25 de abril. Nós estamos no dia 25 de abril. Se você continuar com esses mesmos hábitos que você está, até dia 25 de abril de 2026, fale para mim se você vai estar feliz com os seus resultados. Fale para mim se quando chegar lá em 2026, no dia 25 de abril, um ano depois, se você vai estar feliz com os seus resultados. Você não vai estar. Provavelmente você vai estar reclamando porque você vai estar pior do que você estava esse ano. Que esse ano você já está reclamando. Então imagine ano que vem, né? Então, se você mudar os seus hábitos hoje, imagina como você vai estar daqui a um ano. Daqui a um ano você vai estar super feliz porque você começou. Daqui a um ano você vai estar muito feliz porque você deu o primeiro passo nesse ano e vai fazer um ano que você está com a sua vida melhor, você vai ter emagrecido, se você não estiver no peso que você queria, você está chegando perto, você estará chegando perto. Então, assim,
bora mudar a nossa realidade e mudar os nossos hábitos agora, porque daqui a um ano a gente vai estar feliz, a gente vai estar satisfeito e vai estar realizado, porque há um ano atrás a gente decidiu fazer a mudança necessária para mudar a nossa vida, para mudar o nosso corpo, para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa realidade. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa decidir mudar e fazer o que precisa ser feito para a mudança acontecer, tá? Eu vou finalizar esse vídeo, porque já falei demais, né? Mas eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Eu espero que esse vídeo te ajude a dar aquela viradinha de chave que você estava precisando para mudar a sua realidade. Eu não sou especialista nisso, eu não sou nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que está tentando mudar a minha realidade, mudar a minha vida, mudar o meu corpo e quero te incentivar a fazer o mesmo. E espero que se você gostar desse vídeo, você continue por aqui comigo pra gente crescer juntas, pra gente mudar juntas, né? Pra mudar a nossa realidade juntas, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir mais uma vez para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.